A gente está recebendo aqui algumas mensagens. Eu não sei aqui quem está mandando esta mensagem aqui, porque eu não tenho o nome da pessoa registrada aqui na minha agenda. E você pode, inclusive, participar. Os telefones estão liberados aqui na rádio, né, Matheus Henrique? 3322-2261. Vocês que se pronunciaram a favor, contra, em relação ao projeto, se tem alguma dúvida, eu estou tentando aqui fazer as perguntas para que haja um melhor entendimento, também para sanar alguma dúvida que eu porventura tenha. Se for a mesma que a sua, ótimo, vai estar sendo respondida. Se tiver alguma, fiquem à vontade, né? Então a pessoa envia aqui uma mensagem que diz: Propriar está precisando de parlamentares atuantes como o Ronison. Ele está de parabéns. E outra mensagem chega dizendo que: Bom dia, meu amigo. Convivi durante muitos anos com um padrasto galista. Então sei bem o quanto é cruel essa prática. Cortam as pálpebras dos galos sem anestesia. Serram os esporões da mesma forma. Isso que estão falando aí é só fantasia. A realidade é bem outra. Só para vocês prestarem atenção como é polêmico, né, esse tema. Esses procedimentos que foi relatado aqui existem também em relação ao Galo Moura? Qual o nome do... Eu não tenho aqui, porque o pessoal está mandando aqui as mensagens e a gente... Eu agradeço ao ouvinte pela oportunidade. Isso demonstra que a literatura do galismo ela é pouco conhecida, pouco disseminada. Como forma de dar publicidade a essa riqueza cultural, nós publicamos uma cartilha ilustrativa com todo o ordenamento jurídico assegurando a criação. Eu vou lhe presentear com 2 exemplares. E publicamos um cordel fazendo uma cronologia da história da ave combatente. Isso demonstra a ignorância por grande parte da população. E o que me preocupa é que, às vezes, o ignorante não percebe que esse subterfúgio de querer opinar sobre algo que desconhece, cria uma desconstrução importante e prejudicial. Olhe, o processo que ele falou de retirada dos esporões está assegurado na portaria 1998 do MAPA. O MAPA é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. É o órgão competente no país e a autoridade para tratar desse assunto. E lá está assegurado que a retirada do esporão tem um termo técnico científico chamado de ectomia. As barbelas e os brincos também são assegurados por lei. Por quê? Porque aquilo ali impede o acúmulo de ácaro, de fungos, que são proliferadores de doenças. Então, tudo que trata da ave combatente é mais voltado para o olhar do preconceito do que para o entendimento, a clareza. E eu estou aqui para, de forma honesta e didática, levar esse tipo de informação. Essa ave tem um valor simbólico inimaginável. Hoje a gente está mudando até a narrativa da ave combatente. Não somos apenas criadores, somos confrades. O que existe em Sergipe, no Brasil, é uma confraria de criadores. É como o Ronison bem mencionou, é um espaço de diversão, de alegria. E estudiosos, conceituadíssimos no universo acadêmico, assegura isso. O Johan Huizinga, que é um renomado historiador holandês, que publicou um clássico da história, O Outono da Idade Média, ele traz uma obra fantástica, Homo Luminis, sobre a questão do conceito de jogo. E quando você me perguntou sobre o combate, crueldade e maus-tratos, a antropologia, a sociologia traz um conceito diferente. O problema é que as ciências humanas em nosso país vêm perdendo espaço. É uma polarização política, é uma imposição de narrativas que a ciência que impõe, quando na realidade o ser humano também fala por si só. E as expressões culturais constroem o tecido social de um povo. Presta atenção assim de que pode haver uma necessidade, né? Acho que o que deixa a pessoa um pouco mais angustiada é achar de que vai ser doloroso, né, então, para ele aqui. Existe toda uma política direcionada para a elevação da sensibilidade do ser humano. Veja, você hoje se comove muito mais em ver um animal sofrendo do que o ser humano. Existe um projeto, uma tentativa de projeto de uma vereadora da Barra dos Coqueiros, onde ela sugeria ao executivo a criação de abrigos públicos para cães e gatos. Ou seja, fazer casinha, botar água, comida e direcionar um funcionário para atender aqueles animais. Mas tem pessoas dormindo na rua e ela não se preocupou em recolher, em criar abrigos. Então, essa elevação de sensibilidade, onde o animal substitui o ser humano, e a gente ouve pessoas dizer, quanto mais conheço os animais, mais detesto o ser humano. Isso é de uma ignorância sem fim. Então, assim, o que a gente precisa é de espaços para desmistificar. É uma expressão cultural. E eu ainda vou além, Patrícia. Veja só, tem coisas que a gente tem que aceitar, que o nosso universo ele é plural. As tribos indígenas ainda têm os sacrifícios dos filhos, infanticídios.
Já pensou se o poder público entrasse lá com a polícia, prendesse, sacrificasse os índios que cometem o ritual dele? Então, para demonstrar que é necessário esse equilíbrio nesse universo plural, você tem que aceitar as diferenças. O problema do galismo é, como eu cito sempre, em decorrência da desorganização, carente do empoderamento político, é achincado por quem quer que seja, se achando autoridade, sem conhecer o assunto. Quem está aí, Matheus Henrique, para falar com a gente? Alô no telefone, bom dia. Oi, Bastião. Bom dia, Bastião. Pois não, meu amigo? Bom dia, Patrício. Bom dia, nosso vereador Ronson, muito atuante. Bom dia, esse rapaz aí, muito inteligente, tentando, querendo convencer as pessoas. E muito bom dia, Matheus. Então, meu amigão, bom dia a todos que estão ouvindo a 104 FM, nosso estado, Alagoas e o Brasil ouvindo esse programa. Patrício, eu não vejo as pessoas criar gado, cara, eu não vejo criar para ficar olhando para ele e achar que é bonito. O que eu escuto muito é a polícia entrar em linha de gado e prender. Ou as pessoas que estão apostando. E apostam para quê? Isso aí, essa conversa é muito bonita para tentar convencer as pessoas, Patrício. O povo está entendendo que isso aí é só para convencer. Você é muito atuante. Agora, esse projeto aí é benefício em causa própria, como de Patrício já disse nele. E se for fazer uma enquete em relação a isso, o povo não vai aprovar, não. Sabe quem aprova? Quem gosta de galo, quem gosta do esporte do galo. Mas a intuição, a intenção é levar ele para a linha de galo, apostar e ver o galo cego, ver o outro morto, e depois a polícia, porque isso aí é proibido pelo Estado, porque a polícia interrompe briga de galo, porque tem pessoas apostando que gera até briga entre os apostadores. Quanto mais os galos brigam lá, ficam doentes, ficam cegos, aleijados, morrem, e fica muita conversa doente. Rapaz, você está tentando convencer, é o povo que desculpa, mas na verdade tem que falar. Você está botando um universo todo aí numa polêmica dessa. Ô, Rônico, procure, vocês vereadores, veja o sentido, quantos anos está fechado, veja aí quanto o distrito industrial está fechado, traga essa polêmica para desenvolver. Vocês não foram atrás do governador ou do presidente da DEB, vamos atrás do governador. Patrício, você disse aí que o governador foi sair hoje, tinha sensação de dever cumprido. Não tem, não. Ele tem a sensação de dever cumprido, Patrício, se ele cumprisse com a promessa que fez ao povo de propriedade de trazer uma indústria. Ele só vai cumprir com a promessa dele quando ele trazer essa indústria. Quando não trouxer, eu vou aqui cobrar. E os vereadores não foram ao presidente Carlos Velho, vão até o governador e cobre a indústria para apropriar, cobre o Vicente Mundial que está parado, cobre o científico que está parado. Eu sei, Patrício, me desculpe, perdoe que a polêmica não é essa. Mas é uma polêmica que não poderia estar existindo, porque aí é em causa própria de quem gosta desse povo. Qual é o benefício que traz a população isso aí? Isso aí não traz benefício para a população, não só traz benefício para quem gosta do gado, para quem quer ver eles brigando, não é por boniteza, não. Muito obrigado a todos. Bom dia, Bastião. A gente agradece a sua participação aqui no nosso Jornal da 104. Eu fico muito feliz pela participação do ouvinte e quero dizer ao senhor Sebastião de que ele tem que entender que o direito ele só existe para aquele que não dorme. E o que os criadores fizeram quando buscaram Ronison foi assegurar o que o direito garante aos mesmos. Ele tem que entender que o nosso país ele chega em um equilíbrio de leis através de quê? Da diversidade. Nessa pluralidade, nessas diferenças que a gente vai criando forças para se contrapor e encontra um equilíbrio. Eu quero remeter também ao Patrício Lessa, quando falou que o projeto de Ronson também dava a entender que ele legislava em causa própria. E aí eu quero aproveitar para demonstrar para quem nos ouve que o que o Ronson está fazendo é dando voz a uma parcela da população. Eu tenho certeza que toda categoria que se preza, ele tem um representante. Então, o Sintese, quando elege um vereador, um deputado, ele não está legislando em causa própria, mas ele está assegurando ao seu público direitos. Isso é importante. Toda categoria que se preza, a Polícia Militar tem, o Fisco tem, a Educação tem. Quando você vai para outras esferas de poder, o Ministério Público tem a SMESE, o Tribunal de Justiça tem a AMASE e por aí vai. Toda categoria que se preza tem
uma voz em sua defesa. E eu fico muito feliz. Falar de categoria profissional, né? Mas os profissionais... Todo mundo tem direito de ter os seus representantes, eu concordo plenamente com você, mas o fato de Ronson apresentar esse projeto nesta condição de ser um parlamentar, eu creio que se amanhã ele for fazer um projeto em defesa e melhoria dos carroceiros, dos mecânicos, ele vai estar legislando em causa própria? Não, ele está atendendo a uma demanda da população. Claro, que às vezes não carroceiro, né? Ele não é mecânico, não, mas ele é o criador do Galo, que ele foi lá levar um projeto para defender. Essa é a perspectiva, né? E só para você ver como as pessoas elas entendem um pouco também nesse sentido, e inclusive até uma fala muito interessante sua quando colocou em relação à vereadora que se preocupa mais com os cachorros do que com as pessoas. Escute o que diz Jairo. Bom dia, amigo. Ouvindo aqui o seu programa e observando que os representantes do povo de nossa cidade querida, Propriar, defendem mais animal do que o próprio povo. Não é que os animais sejam desmerecedores de atenção, mas em uma cidade que há muito tempo perdeu o caminho do desenvolvimento, está discutindo esse tipo de pauta, na minha opinião, uma grande perda de tempo. Grande abraço, lembrando que o vereador Ronson está legislando em causa própria. Né? Há um interesse por trás disso e a cabeça de Ronson, de repente, ser apenas o representante de um grupo, né? Mostra, vereador, eu digo porque digo aqui na sua presença, né? Um pouco de indisplicência. Não foi nenhum tipo de mal intenção, mas a gente faz esse tipo de alerta para tomar cuidado com algumas situações nesse sentido, para que você não seja taxado que está utilizando do seu mandato para se beneficiar pessoalmente. É esta a visão e a gente faz isso sem nenhum interesse de querer constranger de forma alguma. É até como uma forma de dizer assim, fique mais ligado, preste mais atenção na conduta dos trabalhos. Patrício, mas o Jário, ele esquece de mencionar, às vezes a gente percebe também uma certa maldade ou talvez interesse político em algumas participações. Por exemplo, quando o Ronson fez a abertura do programa, ele citou N ações, inclusive ele falou sobre a indústria. Ele falou sobre indústria, ele falou sobre o campo, ele falou sobre um projeto de inclusão das crianças e adolescentes para não adentrar no universo das drogas. Ou seja, agora ele tem que se preocupar só com o que um eleitor deseja. Por isso que é impossível a gente agradar a todo mundo. Por quê? Porque todo mundo, cada cabeça é um universo. Agora a gente tem que ser honesto. Quando ele faz uma pergunta dessa ao vivo, direcionando para que o vereador só atende a uma pauta, ele anula tudo que ele fez de bom, né? Então... É porque esta pauta é uma das pautas mais importantes que Propriar precisa, que realmente haja um grande debate e uma união de forças, que é a geração de emprego para o nosso município. Ele não fala especificamente dá essa como um exemplo do que realmente temos mais necessidade de debater. Mas eu digo... Estou aqui tentando ser um magistrado aqui, tá certo? Coloco os meus posicionamentos, mas a minha visão é para querer que esclareça de alguma forma. Só que é muito forte essa questão cultural enraigada que ficou deixada aí em relação ao... Mas todo grupo minoritário, ele só ascendeu a uma condição de poder a partir dessas iniciativas. Eu disse para o Ronson em um áudio que existe um adágio chinês que diz que águas mansas, ela não faz bons marinheiros. E ele está entrando em um período de turbulência, e isso para ele, eu disse, absorva com naturalidade. Isso é bom porque ele traz perícia. Quem está na política, pronto, ele traz perícia. Todo grupo minoritário, se hoje, por exemplo, LGBTQI+, e por aí vai. Olha como esse pessoal hoje está forte. Por quê? Porque eles se permitiram se organizar e gritar para a sociedade de que eles têm direito. Eles precisam de espaços, eles precisam se manifestar. Por quê? Se eles não agissem dessa forma e em alguns momentos até indo para um enfrentamento, fazendo alguns protestos que às vezes muitos discordam, mas é uma forma de atrair o olhar para os mesmos. É o que a gente, na condição de protagonista da Associação Sergipana dos Criadores, está fazendo. Aonde houver uma oportunidade para que a gente adentre ao espaço, a gente vai levar nossa bandeira de luta demonstrando que o que existe contra a ave combatente é preconceito, porque dentro do entendimento jurídico, histórico, filosófico, tem espaços para a gente dialogar. O problema é que as portas se fecham, ninguém quer ouvir o contraditório quando se fala de ave combatente.